6h32, estamos de volta aqui com o nosso Hora da Verdade até as 11 horas da manhã nesta quinta-feira. Vamos falar um pouquinho sobre o 13º, né? Algumas pessoas que foram aí dispensadas dos seus trabalhos, com aquele sistema que o governo pagava 50%, a empresa 50%. Como é que vai ficar o 13º dessas pessoas? Eu quero trazer aqui meu grande amigo Zé Rita, grande economista, que sempre participa aqui com a gente, trazendo as dicas, as informações sobre economia. E o Zé tá comigo aqui agora. Pode pôr o Zé na tela aí pra mim, Flavinha? Eu vou bater um papo com o Zé para ele explicar pro pessoal de casa como é que fica essas pessoas que realmente agora vão receber o 13º e como vai ficar. Ô Zé, bom dia, meu parceiro, tudo bem? Bom dia, Diogo, tudo bem? Espero poder contribuir aí. Parabéns pelo entusiasmo, hein? Você é contagioso, meu amigo. Grande, Zé. Obrigado pelo carinho, meu parceiro. Sempre fico feliz com a sua presença junto conosco aqui, que você é a pessoa do bem. Zé, me diga uma coisa. Aquelas pessoas que foram dispensadas para poder ficar em casa na pandemia, né? E teve aquele sistema com o governo pagava uma parte, a empresa pagava metade. Como é que fica essa situação, ô Zé Rita, agora com o recebimento do 13º salário? Diogo, segundo a lei, essas pessoas terão ao 13º proporcional ao que eles realmente receberam. Então, se em alguns períodos tiveram uma redução do salário, o 13º também proporcionalmente vai ter redução mediante o que se deixa receber ao longo do tempo, tá? Como a gente faz um cálculo anual disso, eu acho que o impacto não deve ser muito grande, porque alguns meses foram trabalhados mais, entendeu? Então, é claro, eu tenho uma conta de pegar exatamente qual for o meu salário mês a mês, somar tudo e dividir por 12, aí eu vou ter um valor médio do salário, aquele vai ser o meu 13º. Mesmo a culpa não sendo do trabalhador, porque o trabalhador não pediu para poder ficar em casa, né? Ele queria estar trabalhando, queria estar exercendo a sua função e recebendo. Mesmo assim, isso é legal, Zé? Por que o governo, então, não ajudou também, já que ajudou na pandemia a pagar o salário às empresas, por que não ajudou a pagar também o 13º salário? Pois é, Diogo, é uma questão legal aí precisaria conversar com advogados, mas em termos econômicos e de justiça, eu sei que muitas empresas, apesar da lei dizer isso, vão pagar o 13º salário, tá? Aquelas que forem seguir a lei, realmente vão ter um pequeno desconto. Eu acho que o governo poderia compensar de alguma outra forma essa perda que pode haver aí nesse 13º, complementando alguma coisa ou criando algum tipo de benefício diferente para poder equiparar, né? Porque a grande preocupação é a seguinte: essa redução houve para que as empresas não demitissem as pessoas, né? Então, se permite redução de salário para manter o quadro de funcionário. Então, isso é manutenção de emprego. Então, o custo dessa manutenção de emprego é o que nós vamos ver agora, uma pequena redução aí no 13º. Então, em termos legais, eu acho que é mais ou menos isso mesmo. Agora, em termos humanos, uma coisa poderia ser feita para complementar isso, e as próprias empresas poderiam estudar e fazer uma antecipação dessa diferença do 13º já agora no final do ano, e depois estudar como é que compensa isso durante o ano 2021, tá? De maneira que fosse menos traumático para o trabalhador e que ele não tivesse prejuízo. Ô Zé, e o 13º para o pessoal que recebe o Bolsa Família? Eles vão receber normalmente? Como é que vai ficar, Zé? Tá uma discussão, Diogo. Existe uma discussão para que se pague sobre o auxílio emergencial. Me parece que não vai haver o 13º aí, porque ele já se interrompeu. E o 13º do Bolsa Família está em discussão. Eu, sinceramente, se houver alguma decisão já, eu não tive informação, pode até ser que já tenha uma decisão, mas discute bastante aí pagar o 13º, como foi feito no ano passado. Esse ano, embora nós estamos vivendo um ano atípico, né? Essa que é a verdade. Nunca se viu um ano como 2020 aí, uma série de exercícios que se faz para poder manter o poder de compra do trabalhador, muitas vezes manter o emprego, que é o mais importante, como esse. Então, eu percebo que existe sim um esforço para poder reverter isso, para poder não prejudicar o trabalhador, mas a gente vai ter que esperar um pouquinho para ver. Eu posso até pesquisar isso, depois te falo se vai ter isso ou não. Mas, havendo o 13º,
acho que é justo, até porque se pagou o ano passado. E vamos ver, eu não vou opinar porque eu não tenho certeza, tá bom, Diogo? Ô Zé, agora eu gostaria da sua parte econômica, tudo aquilo que você estudou, que você passasse para o nosso ouvinte telespectador. Esse ano foi um ano bem difícil para o nosso trabalhador, pessoas ficaram desempregadas, outras pessoas, como você acabou de falar agora, vão receber menos 13º, outras acabaram conseguindo emprego agora no final do ano. Queria que você desse uma dica, Zé, de economia, de como a pessoa deve investir e como ela deve proceder com o seu 13º salário agora para o final do ano. A pessoa deve segurar, Zé, o 13º salário, ele deve realmente investir no final de ano, comprar um presente para a família, até porque nós não sabemos o que pode acontecer o ano que vem. Estamos aí com suspeita do segundo surto da doença, e se realmente vier um lockdown, e se realmente as empresas pararem de novo, que dica que você daria para esse pessoal, Zé? Diogo, eu tenho a seguinte opinião sobre isso. O trabalhador, aos olhos do trabalhador, ele trabalhou o ano todo, ele se esforçou, ele espera o final para poder confração em família, para ter uma comida diferente na mesa, para poder dar um pouco mais de alegria para a família. E é válido isso, tá? E por ser um ano atípico, o que acontece? Nós temos uma série de interrogações aí, como você bem disse, para o ano que vem, que pode até haver lockdown, se a coisa apertar, e por outro lado deve chegar a vacina aí, pelo que eu entendi, até o primeiro semestre deve chegar. Então o segundo semestre deve ser uma nova realidade. Então, aquele que são várias categorias. Então, a pessoa que tem dívida nesse final de ano, tá? O ideal é que ela comece o ano sem dívida. Então, pegar uma boa parte disso, se for possível, e tentar ser as dívidas, tá? Sobrou um pouco, vamos comemorar no final do ano, porque a família trabalhadora merece isso, sim, comprar um presentinho, tá? Embora nós sabemos que vai ser também um Natal diferente, porque não pode haver aglomeração, e vai ser uma coisa mais bem. Dessa forma, é fazer o suficiente para ter um Natal feliz, em família, harmônico, com muita paz, que é o mais importante, e procurar o seguinte, o grande eixo é assim, nesse Natal, fazer compras para eu pagar o ano que vem. Compra agora, para depois ver que paga o ano que vem, você não sabe bem como é o ano que vem. Então, esse é um grande problema. Então, é ser coerente, se for possível, para uma parte para pagar, separa uma parte, se for possível, fazer uma comemoração de fim de ano. E se ainda for possível, separa um pouquinho como uma reserva, porque muitos vão fazer também uma reserva pela insegurança, pela indecisão do que vai acontecer o ano que vem. Então, havendo essa possibilidade, essa é a melhor forma de você acomodar o 13º, Diogo. Zé, essa semana, por exemplo, amanhã nós temos aí a famosa Black Friday, né? Que na realidade aqui no Brasil eu não vejo nada de vantagem, né? Eu vejo é muita enganação. Muitas vezes você vai comprar lá um celular que hoje custa R$ 5.000, amanhã lá na Black Friday ele tá sendo anunciado por R$ 6.000, com desconto caiu para 4.900. Quer dizer, você não vê vantagem alguma. Essa Black Friday funciona realmente é lá nos Estados Unidos, que é o dia que o americano acaba tirando os impostos aí de alguns produtos para poder facilitar a compra para as pessoas. Mas tudo bem, se é Black Fraud ou não, se é enganação ou não, é uma tentação para o brasileiro. Amanhã tem descontos de produtos, facilidade para a pessoa tá pagando. Que dica que você daria para essas pessoas não caírem nessas tentações? Porque muitas vezes a pessoa cai na tentação, o celular lá, vou pagar a parcela de R$ 150, eu quero um relógio novo, pago uma parcela de R$ 200, e quando ele vê, ele se entrou em dívidas, e muitas vezes pagando o mesmo preço que ele pagaria fora da Black Friday, né, Zé? Ô, Diogo, você tem toda a razão. A Black Friday é o seguinte, tem muita gente que vende metade do dobro, né? O preço depois cai pela metade e no fim você está pagando o mesmo preço. A pessoa tem que se planejar. Se ela realmente comprar, deveria ter feito uma pesquisa aí com 15 dias atrás para ver o preço desse celular, como você disse, ou desse relógio, desse computador que eu estou buscando. Então eu vejo o preço lá, sei lá, digamos que o notebook custa R$ 4. Então é a duração. Agora eu vou esperar para ver como vem esse preço. Se vier tipo de 5 por 4 mil, é claro que é uma enganação, não tem isso não. Agora, de 4 por 3.500, por 3.200, opa, aí vale a pena. Então a pessoa que para fazer boas compras, realmente, ela precisaria ter
pesquisado antes como é que andam os preços. Muita gente fez isso, tá? Conheço muita gente que já tem os tabulados ali pesquisados, aguardando para ver o que vem em cima desse preço. Tá? Agora, como você diz, a emoção faz parte, de repente, do brasileiro como essa, né? Aquele entusiasmo de ver uma condição diferente para poder comprar aquilo que ele queria. E aquele momento, de repente, daria certo fazer. A pessoa se entusiasma, acaba comprando, e aí, muitas vezes parcelado, e aí eu vou empurrar o problema para o ambiente, nas parcelas do cartão de crédito, e posso descobrir que é um negócio tão bom assim, mas já foi feito. Não quer dizer também que todos vão de má fé. Eu acho que tem boas ofertas, eu acho que tem coisas interessantes. A dica mais importante é comprar em sites fiáveis, cuidado, porque vai ter um bombardeio de sites falsos, de compras falsas. Você entra numa máscara achando que está naquela loja que você conhece e de repente não é nada disso, é só uma máscara. Então, tem muita segurança nos links que você vai usar pela internet ou mesmo na compra física. Tá? E dessa forma você vai poder, aí sim, tomando esses cuidados, fazer boas compras e não se endividar. E principalmente, ver como é que eu vou pagar essas parcelas. Tenho disponibilidade, tenho uma reservazinha, tenho condição de assumir compromisso, aí vai. E não uma forma que antes se fazia, hoje nem tanto, depois eu vejo como é que eu pago. Acho que isso está cada vez menos, viu, Diogo? Ô Zé, você acabou de falar agora sobre reservinha. A gente sabe muito bem que o brasileiro, infelizmente, até de berço, não tem esse costume de guardar dinheiro. O brasileiro não tem. O brasileiro ele ganha 10 mil por mês, ele acaba gastando 11, ou muitas vezes ele gasta todo o salário dele. Que dica que você daria de economia, Zé, para a pessoa não ter um aperto, principalmente agora, no final de ano, muitas vezes está contando com o 13º, não vai receber aquele 13º que ele imaginava. O que a pessoa tem que poupar, Zé? A pessoa que ganha 10 mil reais, por exemplo, por mês, o que ela deveria poupar desse salário dela para ela não ter problemas futuros e, de repente, numa emergência, sempre ter um dinheirinho, Zé? Diogo, esse é um assunto extremamente sério e importante. Inclusive, quando eu estou na faculdade, dava aula e falava sobre isso também. Educação financeira precisaria ser dada desde criança. Precisa ensinar para as crianças o que é o dinheiro, como é que trata o dinheiro, como é que se gasta, como é que visa. E nós nunca tivemos essa cultura. Na realidade, não faz parte da nossa cultura essa educação financeira. Tá? Mas hoje em dia, com outras opções, aí as pessoas estão mais atentas, estão mais ligadas, interessadas nisso aí, e isso é bom. O importante é o seguinte, o que é o ideal? O ideal é que você economize ou guarde pelo menos 1/3 do que você ganha como poupança, como aplicação. Então, a pessoa que ganha 10 mil reais, por exemplo, precisa ver se é 10 líquido, né, ou 10 bruto, o 10 bruto vai virar 8.500 livre, mas 1/3 dia aí ela guarda. Então, por exemplo, 10 mil, 3.300 reais. A pessoa ganha 9 mil, guarda 3 mil reais. Dá para guardar um pouco mais naquele mês? Ótimo, guarda um pouquinho mais. Esse mês apertou um pouco, guarda um pouco menos. Mas, em média, guardar 1/3. Se fizer isso, e de preferência não esse dinheiro, esquece, deixa ele numa aplicação aí. Aliás, procure uma aplicação que renda bem, porque a poupança deve ser até negativa esse mês, né? Porque se nós tivermos a poupança pagando 2,5% com uma inflação de 3%, a poupança foi negativa em 0,5%. Então, bastante cuidado aí. Existem boas opções para investir o seu dinheiro também. Procura aplicar um negócio sério, rentável, e dessa forma criar um colchão de segurança para uma emergência, tá? E até, não precisando desse dinheiro, poder fazer planos mais ousados com esse dinheiro aí, de repente começar a ter uma renda sobre esse dinheiro que você vai aplicando e considerar essa renda, aí sim, a renda como disponível para você, mas não conta como principal. Isso seria o ideal. É muito difícil, porque nessa época de pandemia, muita gente perdeu emprego, muita gente teve redução de salário, mas nesse final de ano, Diogo, a partir de setembro principalmente, os empregos começaram a voltar com força. Em Ribeirão mesmo, na região, eles estão retomando com força. A economia está dando sinais de retomada. E isso é muito bom. Isso quer dizer que o mercado de trabalho vai voltar realmente com força. E com isso, talvez seja possível criar essa reserva. E se você me permite também, Diogo, nós fomos de uma geração de
um emprego estável, carteira assinada, trabalhar no curso, ter uma segurança, estabilidade no emprego. Né? Eu, pelo menos a minha geração, fui criada dessa forma. E isso é o contrário do empreendedorismo. Tá? Então, acomodar, me submeter a ser o resto da vida carteira assinada, isso vai estrangular a capacidade de crescimento, ação, e realmente ser cada vez mais submisso ao modelo. Eu recomendo que algumas pessoas que tenham algumas ideias para montar um negócio e precisam de pequeno capital para isso, que seja uma startup, que seja um carrinho de cachorro-quente, seja lá o que for, não deixe de pôr em prática os seus sonhos, porque você pode ter muitas surpresas. O brasileiro é muito criativo, arrojado. O que ele tem é um medo que muitas vezes a mídia impõe aí, tá? Sobre riscos, sobre perigos, etc. E ele acaba ficando um pouco ressabiado. Mas havendo possibilidade, não deixe que esse modelo tradicional vá castrar suas iniciativas de poder empreender e criar um negócio, ganhar dinheiro e se tornar uma pessoa de sucesso. Então, acho isso importante também, tudo isso sendo feito com muito pé no chão, muita parceria. Agora, empreender é correr risco. Pessoa que não quer risco, esquece. Casa, nem vai trabalhar, carteirinha assinada, bonitinha, tudo certo. Agora, as pessoas que forem mais outras e estiverem dispostas a isso, essa podem ter grandes surpresas, Diogo. Exatamente. Claro, para a gente crescer, a gente precisa arriscar, né, Zé? Se não arriscar... Zé, eu queria uma próxima oportunidade com você, inclusive, falar um pouquinho mais sobre esse lado de economia, ensinar o brasileiro a poupar, ensinar o brasileiro, de repente, a abrir a sua própria empresa, o que ele deve fazer, quanto que ele pode investir, até quando ele pode chegar. Eu queria marcar com você um dia, Zé, fazer um programa todo especial para você dar essas dicas. Você topa, Zé? Fechado, Diogo. É só marcar, vamos lá, vamos trabalhar. Será um prazer. Zé, obrigado pela sua participação aqui com a gente, viu? Um ótimo final de semana aí pra você. Brigadão, fica com Deus. Você também, Diogo. Parabéns aí pelo trabalho, tá? Grande abraço. Tchau, tchau. Valeu, Zé. Obrigado pela sua participação. 10h49.